Queridos irmãos, nossas Bíblias abertas em Isaías capítulo 50. Livro do profeta Isaías, capítulo número 50. Hoje nós estamos no quarto ou terceiro? Terceiro e último domingo, falando sobre esse tema, o temor do Senhor. E eu quero agradecer a paciência dos irmãos que temos caminhado já algumas semanas vendo muito. Impossível, talvez, seria humanamente falando, ver tudo o que a Bíblia ensina sobre o temor do Senhor, mas temos visto algo e tem acrescentado muito, e eu acredito que assim também para o irmão tem acrescentado para mim. Você vai se colocar em pé e nós vamos ler o verso número 10, Isaías 50, verso número 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Leia comigo. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E nós dizemos amém. Pode se sentar. Vamos, primeiro de tudo, tentar recuperar a nossa lembrança deste conceito. Este conceito é a minha tentativa de explicar para os irmãos a compreensão que eu alcancei da palavra de Deus sobre o que é o temor do Senhor. Não é o medo, não é um sentimento negativo em relação a Deus, não é sentir-se amedrontado, receoso, angustiado ou ansioso quanto a Deus, de que talvez se eu fizer isso ou aquilo, Deus vai me acertar, Deus vai me punir, Deus vai me castigar, eu vou sofrer alguma enfermidade, alguma perda, algum revés, porque desagradei a Deus. Não, irmãos, não é assim que nós pensamos o temor do Senhor, porque nós, uma vez que salvos, não temos razões para temor, na verdade, temor qualquer em nossa vida. Nós pensamos o temor do Senhor não como o medo de que Deus venha com a mão dele contra mim. Eu usei essa analogia da mão já uma vez aqui. É o medo, é o receio de que Deus tire de sobre mim a sua mão abençoadora. Não o medo da punição, mas o receio de que eu não o agrade. O receio de que, desagradando a Deus, Ele remova de sobre mim o seu favor. Assim eu usei 3 frases para tentar descrever aos irmãos 3 diferentes compreensões, 3 diferentes aspectos muito interligados sobre o que é o temor do Senhor. E eu já disse, primeiro de tudo, o zelo nascido da gratidão. O zelo nascido da gratidão. Uma vez que nós somos cientes de que precisamos tanto do favor de Deus e que nós somos conscientes do quanto Deus nos tem dado desse favor, aquilo que nós recebemos com gratidão ganha valor para nós, torna-se especial, torna-se importante e disso nós somos zelosos. Outro aspecto do temor do Senhor, o primeiro é o zelo nascido da gratidão, outro aspecto do temor do Senhor é o respeito que brota do conhecimento. Quanto mais eu conheço, meu Deus, quem Ele é, na sua santidade, na sua justiça, na sua firmeza, então mais o meu relacionamento com Ele torna-se respeitoso, diferente dos relacionamentos humanos. Quanto mais íntimos de alguém, mais informais e talvez menos respeitosos no relacionamento com Deus, quanto mais nós o conhecemos, mais nós o respeitamos. E andamos com temor, com reverência, com circunspecção na sua presença. E o terceiro aspecto é a humildade causada pela consciência. Isto é, eu tenho aqui em minha consciência que se Deus não me abençoar, que se Deus não me favorecer, todos os meus propósitos serão frustrados e a minha vida será vã, inócua.
mas uma vez que eu sou consciente disso, eu também sou consciente do quanto eu preciso que Deus me sustente, do quanto eu dependo do favor de Deus, do contrário, tudo se esfacelará. Então eu ando constantemente procurando que esse favor esteja sobre mim. Ou seja, no fundo, na essência, o temor do Senhor é o desejo de agradar a Deus. Nós já vimos o que o temor do Senhor representa no meu relacionamento com Deus. Eu amo a sua palavra, eu amo o seu povo, eu amo a sua casa, eu lido reverentemente com a adoração de Deus, eu temo o Senhor, eu não tomo o seu nome em vão, eu guardo o seu dia santo, tudo isto por temer o meu Deus, e Ele é digno de ser temido. Vimos domingo passado o que é o temor do Senhor no nosso relacionamento com o nosso próximo. A mensagem está no Spotify, está no YouTube, se você deseja ouvir. Hoje eu quero pensar em duas coisas com os irmãos dos minutos que eu tenho aqui. A primeira é sobre a influência do temor do Senhor nas nossas atitudes. E depois olhar com os irmãos alguns versículos muito doces, onde Deus promete algumas bênçãos aos que temem o Senhor. Então vamos ver a influência do temor do Senhor em nossas atitudes. É o próximo slide. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente. Guarde este versículo. Eu estava com a Ana Luísa, esperando uma consulta médica, lendo a Bíblia, e encontrei lá em Provérbios 28:14. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente. Vamos prosseguir. A influência do temor do Senhor em nossa atitude e conduta. Prudência. Pessoas que temem ao Senhor são pessoas prudentes. Prudentes com o que falam. Ah, meus amados irmãos, o rei Ciro, o grande rei Ciro da Pérsia, disse que levou 2 anos para aprender a falar e o resto da vida para aprender a ficar calado. O temor do Senhor é prudência com as palavras que saem da nossa boca, por vezes tão capazes de destruir, tão capazes de ferir, por vezes tão capazes de fazer mal, que se você abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 3, você vai ver um discurso inteiro voltado sobre as palavras que saem da nossa boca. Prudência nas palavras que falamos, prudência nos planos que fazemos. Ah, eu quero que a minha vida siga este, aquele e outro percurso, e em busca disso nós nos comprometemos, em busca disso nós nos enviesamos, assinamos papéis, assumimos responsabilidades, fazemos promessas difíceis de serem sustentadas, nos envolvemos num nível que não deveríamos nos envolver. O temor do Senhor é a prudência nas palavras que saem da nossa boca, a prudência nos planos da vida, a prudência sobre aquilo que sentimos no nosso coração, porque a palavra de Deus diz sobre tudo o que se deve guardar. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso, meu irmão? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ah, meus amados irmãos, se nós pudéssemos construir, e com Deus nós podemos, viu? Se nós construíssemos as barreiras que protegem o nosso coração de pensamentos maliciosos, de sentimentos perigosos, o nosso coração seria um perene tabernáculo de adoração, uma fonte sempre jorrando, porque o Senhor Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, se tornará do seu interior um rio de água viva. E o que impede isto, queridos irmãos, é quantas vezes nós não guardamos o nosso coração de ruins suspeitas, de sentimentos maliciosos, de pensamentos inconvenientes. Veja o que está escrito em Provérbios 9, versículo número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Você que teme o Senhor será prudente, prudente consigo mesmo, prudente em suas ações, prudente em suas relações. Aquele que teme o Senhor é uma pessoa prudente. Aquele que teme o Senhor, veja o próximo que nos diz que é a fuga do materialismo, da cobiça, porque em Provérbios 23, verso 17 está escrito: o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor
todo dia. Quer dizer sim, amados irmãos, que quando consentimos que o nosso coração se enamore das vaidades das posses, das ilusões, das riquezas deste mundo, nós estamos nos colocando, que seja um pouquinho, fora do temor do Senhor. E eu quero lhe mostrar por quê. Eu não disse que o temor do Senhor é o zelo que brota da gratidão? Mas todas as vezes que nós afloramos em desejos por posses materiais e nos inflamamos de ambição, o que nós estamos dizendo para Deus é: o que o Senhor me tem dado não é suficiente. Se eu pudesse escolher, eu escolheria algo melhor do que aquilo que o Senhor me deu. Não a cobiça, irmãos. A ambição, essa força que deixa alguém inquieto, sempre querendo, nunca se aquietando, não convém a quem teme o Senhor. O teu coração não inveja os pecadores. Quer dizer que eu posso invejar um crente então? Teu coração não inveja as riquezas de um mundo de pecado. Teu coração não flerte, não se enamore, não se apaixone pelas promessas de um mundo pecador. Antes, permanece no temor do Senhor todo dia. Permanece no temor do Senhor todo dia. Porque o temor do Senhor nos encaminha, veja o próximo, o temor do Senhor nos encaminha para o contentamento e para a satisfação. Provérbios 19, 23 nos ensina: o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Aquele que o tem, quem conhece esse temor do Senhor no seu coração, ficará satisfeito, viverá em contentamento, descobrirá a alegria de ser sustentado por Deus, o zelo que nasce da gratidão, o respeito que brota do conhecimento, a humildade causada pela dependência. Deus me tem dado, Deus me tem suprido. Existe, é claro, existe dentro de todos nós, irmãos queridos, algo que nos inclina, algo que mais do que inclina, nos empurra, nos atira em direção à busca constante, incansável. E evidentemente que nunca será satisfeita essa busca, mas a palavra de Deus nos diz que aquele que teme o Senhor ficará satisfeito. E consequentemente, não o visitará mal nenhum. Quem é esse que teme o Senhor? Ele é prudente, ele foge do materialismo, tem um coração contente e satisfeito. Contente e satisfeito. Ora, eu não sei quantos conhecem dos irmãos o hino do cantor cristão que diz bem assim: riquezas não preciso ter. Esta frase inicial talvez seja desafiadora para alguém cantar. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor por desfrutar do seu favor. E o refrão diz: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador, agora estou contente. Veja o que nos diz a palavra de Deus sobre a influência do temor do Senhor: prudência, a fuga do materialismo, da inveja, da cobiça, viver em contentamento e satisfação. Lembre-se de tudo que nós falamos domingo passado sobre trabalhar bem, sobre o uso correto, a administração adequada das finanças pessoais, que obviamente está aí na prudência, mas veja que nós aprendemos que pelo temor do Senhor, nós vamos obedecer o limite de trânsito, nós não vamos transgredir com as leis do nosso país, nem quando ninguém estiver vendo ou quando aparentemente não houver consequências maiores. Provérbios 24, 21 nos diz: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. O rei, naqueles tempos, a personificação, a materialização
do código de justiça da nação. Então, quando a Bíblia nos diz teme ao Senhor e ao Rei, podemos aplicar isto como as autoridades sobre nós, a Escritura Sagrada fala dessa forma, mas também nos fala sobre as leis, nos fala sobre a vida reta, sobre a vida correta, sobre andar em justiça. Aquele que teme ao Senhor é alguém que anda em justiça. O trânsito em São Luís tão confuso essa semana, será que foi só para mim? Não, né? E eu fiquei desejando que todo mundo em São Luís temesse ao Senhor e ao Rei. E eu também. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei. Esta atitude é vista por Deus, abençoada por Deus, agradável a Deus, agraciada por Deus. Teme ao Senhor e ao Rei. Quer dizer que nossa vida será uma vida de tal retidão, será uma vida de tal retidão, que cumprir-se-á em mim e em você o que está escrito sobre aqueles que Deus dirige no Salmo 23. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus não está no caminho do incorreto. Deus não nos leva pelo caminho do jeitinho. Deus não nos conduz pela vereda torta. Deus certamente não é agradado quando nós usamos de licenças de liberdades e de outros caminhos e recursos. O nosso Deus é o Deus das veredas da justiça. E aqueles que o temem, temem ao Senhor e ao Rei. Igualmente, são dirigidos por um pastor fiel, e o pastor fiel nos dirige por veredas de justiça. Nesse ponto, irmãos, mais uma vez eu me interrompo. Em Jó capítulo 1, versículo 8, em Jó capítulo 2, versículo 3, Deus apresenta Jó a Satanás como um homem que o teme. Ele diz: viste, observaste o meu servo Jó, homem temente a Deus. Mas no texto de Isaías, que nós lemos no começo dessa mensagem, Isaías pergunta: quem há entre vós que tema ao Senhor? Todas as vezes, queridos irmãos, que este texto de Jó, que tem estado em minha reflexão constantemente, vem ao meu coração, eu me pergunto: será se aos olhos de Deus eu sou considerado um homem que teme o Senhor? E você, meu irmão? Será que Deus te considera um homem que o teme, uma mulher que o teme? Quem há entre vós que tema ao Senhor? Queira Deus, na verdade, irmãos, nos abençoar, porque há bênçãos prometidas aos que temem o Senhor. Eu separei alguns, eu disse novamente, são muitos versículos, mas eu separei alguns que encantaram e que encheram o meu coração. Primeira bênção prometida aos que vivem no temor do Senhor é temer a Deus e não ter medo de ninguém mais. Quem teme a Deus não precisa temer nenhum homem. Aquele maravilhoso livro chamado O Cristão em Sua Armadura Completa, de um puritano chamado William Gurnall, um excelente livro que eu recomendo para a sua leitura. Uma das frases maravilhosas deste livro, ele diz: nós tememos os homens porque não tememos a Deus. Quanto mais tememos aos homens, menos tememos a Deus. Quanto mais tememos a Deus, menos tememos os homens. Lembra-se do Salmo 27? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E neste salmo ele vai expor a sua confiança arrojada em Deus e diz: ainda que um exército se acampasse contra mim, eu não temeria. Ainda que meu pai e a minha mãe me desamparassem, o Senhor não me deixará. Queridos irmãos, aqueles que se abrigam no temor de Deus, isto é, nós que andamos neste relacionamento em que sempre queremos agradar a Deus, encontraremos não uma inconsequência, não aquela personalidade arrojada e arrogante que não respeita ninguém, não, mas nós encontraremos uma tal confiança no nosso Deus, a quem conhecemos e amamos, que situações e pessoas desta vida não excitarão tanta angústia e tanta ansiedade no nosso coração, porque há um pensamento primeiro, há um pensamento fundamental: algo pode acontecer, mas não algo que Deus não tenha anteriormente consentido. Falávamos sobre isso quarta-feira passada. Se você não pôde ouvir a mensagem, está lá no YouTube, está lá no Spotify. Quando nós tememos a Deus,
Deus nos liberta do temor dos homens, de vivermos como prisioneiros. Repito que não é a inconsequência arrogante de alguém que não respeita ninguém. Isso não é o temor do Senhor, na verdade é o oposto disto. Mas o que encontraremos é que à medida que confiamos mais no nosso Deus, menos os homens e as situações representam ameaças que tiram a nossa paz. Eu já contei isso. Quando Ana e eu estávamos em lua de mel, nós fomos lá para Petrópolis, cidade encantadora, linda. Não é verdade, Juliana? A Juliana está dizendo que sim, conhece, né? E uma das atrações turísticas de Petrópolis é o chamado palácio, mas nunca foi, era um hotel, hoje é um complexo de apartamentos chamado Quitandinha. Uma construção impressionante, enorme, gigantesca, maravilhosa. Não é, Vinícius? Está dizendo que sim. Estávamos eu e Ana Luísa tentando tirar um selfie que pegasse alguma coisa do Palácio Quitandinha, só que ele é grande demais. Então eu ia para longe, tentava ajustar o ângulo assim e tal, obviamente não deu certo. Um moleque que estava assistindo, tentando fazer isso, chegou para mim e falou assim: pode me dar o seu celular, tio, que eu tiro a foto. Você acha que eu dei o celular para ele ou não? Não dei. Mas se fosse um dos meus irmãos me oferecendo, eu daria ou não? Sim. Se eu o conhecesse, eu daria ou não? Como é difícil confiar em quem a gente não conhece. Quer confiar em Deus? Conheça-o. Quer confiar em Deus? Aprenda sobre quem Ele é. Achegue-se a Ele em oração. Debruce-se sobre o livro de Deus. Está chegando mais um ano, mais uma oportunidade de você ler a Bíblia toda em um ano. Por que não considera essa possibilidade? Debruce-se sobre o livro de Deus e você encontrará essa verdade, que aqueles que temem a Deus são continuamente libertos dos terrores, das ansiedades que as ameaças deste mundo podem talvez representar em nosso coração, porque nós conhecemos o Senhor. Veja o que está escrito no Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Versículo 7, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Quer estar livre, meu irmão, de temores? Quer estar livre de pavores com as ameaças deste mundo? Conheça o seu Deus um pouco mais. Procure-o em oração, debruce-se sobre o livro de Deus. Aquele que teme o Senhor não temerá maus rumores. Ainda que, veja que, além da bênção de sermos libertos dos terrores, nós temos a bênção do refúgio. Ainda que algo se abata sobre nós, ainda que uma tragédia nos acometa, o versículo 26 de Provérbios 14 diz: no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Assim como lemos no Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem, meus irmãos? Alguns irmãos sabem, a maioria não conhece o versículo, que pena. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem, meus irmãos? Ao redor dos que o temem e os livra. Então não receamos temores de ameaças de que algo possa acontecer. Mas quando algo acontecer, observe que eu não disse se, eu disse quando. Quando algo acontecer, nós temos refúgio em Deus. No temor do Senhor há firme confiança. Ele será um refúgio para os seus filhos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E os livra. E os livra. E os livra. Temos por lutas passado
umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar. As bênçãos prometidas aos que vivem no temor do Senhor, o livramento dos terrores, o refúgio, a felicidade na comunhão com Deus. Existe, meus amados e queridos irmãos, algo que Deus reserva, algo que Deus deixa separado para aqueles que vivem no temor do Senhor. Não está aí no slide não, mas o versículo 14 do Salmo 25 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele mostrará a sua aliança. E nessa comunhão que nós podemos experimentar com Deus pela fé, no cântico dos nossos hinos, nas nossas orações, na meditação na lei de Deus, nós encontramos uma felicidade cada vez mais crescente, mais verdadeira. Esta é a minha vida cristã. Esta é a sua vida cristã. Esta pode ser a vida cristã de todos nós, na verdade. Uma vida cristã em que nós vamos descobrindo um prazer cada vez maior em nos reunir com os nossos irmãos, uma alegria em cantar os louvores de Deus, uma bênção reservada e preciosa em meditar na Escritura Sagrada, que vai santificando a nossa vida. Eu estou falando de felicidade, irmãos, prazer e alegria na comunhão com Deus. No Salmo 113 eu selecionei 3 versículos. O versículo 11 diz: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Para quem? Para com os que o temem. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de quem? Daqueles que o temem. E no versículo 17 diz: a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre quem? Sobre aqueles que o temem. E a justiça sobre os filhos dos filhos. Se você andar no temor do Senhor, se você viver no temor do Senhor, Deus derramará uma enchente de bondade, como nós veremos daqui a pouco, de misericórdia, de compaixão dEle sobre você. E você descobrirá uma felicidade cada vez maior. Falemos da provisão para as nossas necessidades materiais. As nossas necessidades materiais estão encampadas nas promessas de Deus para aqueles que o temem. Salmo 111, versículo 5. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Temei ao Senhor vós, os seus santos, diz Salmo 34, 9 e 10. Porque nada falta aos que o temem. Veja o versículo 10, que coisa maravilhosa. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E eu li um versículo desse, não teve um crente para dizer um amém. Nada falta aos que o temem. Irmão, guarde essa promessa no seu coração. Talvez a gente encare o futuro aí com muito receio, com muita ansiedade, preocupados. E de fato, queridos irmãos, talvez haja coisas que a gente perca e talvez haja coisas que a gente precise perder. Mas uma coisa é assegurada por Deus: aquilo que nós precisamos, Ele não deixará faltar. Quando você se assentar à sua mesa do almoço hoje, pode orar e dizer: Pai Santo, obrigado por este alimento e pela certeza de que ele nunca faltará. Porque a palavra de Deus diz: deu mantimento aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Nada.
Veja, meus amados irmãos, esse derramamento da bondade de Deus, a respeito do qual nós lemos no Salmo 31, verso número 19, que diz: ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. Eu penso o seguinte, amados irmãos: Deus é sempre bom, Deus é sempre muito bom, e Deus é sempre bom com todos. Não é verdade isto? Mas para com os que o temem, Deus consegue ainda exceder em bondade. E a bondade de Deus, a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu perdão, é ainda maior para com aqueles que o temem. Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. Irmãos, você já percebeu que eu poderia falar sobre esse assunto ainda mais muitos domingos, mas eu preciso caminhar em alguma direção, e eu preciso caminhar para o término desta reflexão. Eu quero consultar com você Malaquias capítulo 3, o último profeta do Antigo Testamento, uma página voltando de Mateus, Malaquias capítulo 3, versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, porque eis que aquele dia, 4:1, eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Lindo texto, não? Você já viu um bezerro saltando de alegria? Quando ele chega na grama verdinha? Este texto ele nos apresenta três coisas e eu quero falar rapidamente. A primeira: aqueles que temem o Senhor têm propósito de vida. Deus registra as nossas ações e delas não se esquece. Talvez temamos em algum momento que a nossa vida seja uma vidinha pequenina e insignificante, que não fizemos diferença nenhuma e que o nosso destino é o esquecimento e que em breve o nosso nome se apagará e as repercussões, as consequências de nossas ações terminarão em nada. Isto é uma indagação que eventualmente, inevitavelmente, você vai encarar na sua vida. Nós perguntamos: no que a minha vida importa? Será que a minha vida é uma insignificância total? E a Bíblia nos diz que aqueles que temem o Senhor registra num memorial para os que temeram o Senhor. Está aí no 3,16. Diz mais, fala do juízo futuro, e fala que aqueles que temem o Senhor serão poupados do juízo futuro. Você sabe, eu falava isso aqui algumas quartas-feiras atrás, que todas as religiões têm um apocalipse, e o ateísmo tem um apocalipse. O apocalipse do ateísmo é que o gás carbônico vai aumentar tanto, a camada de ozônio vai embora, as camadas polares vão derreter, a água vai subir, a terra vai esquentar, vai parar de produzir e a gente vai morrer. É o apocalipse do ateu. O apocalipse do crente é muito mais suave e gracioso, não é verdade? A perspectiva do ateísmo é a desgraça. A perspectiva da fé cristã é o triunfo glorioso com Jesus. No dia do juízo, aqueles que temem, Deus diz: poupá-los-ei como joias, poupá-los-ei como filhos, porque me temem. E o juízo que se abaterá sobre esse mundo, dele nós que somos de Jesus seremos poupados. E por fim o texto fala de uma alegria que nós experimentaremos depois deste juízo.
O mundo inteiro vai ser consumido como fornalha. Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Felizes, porque o fim do temor do Senhor é a felicidade sem fim. O fim do temor do Senhor é a alegria sem fim. Mas irmãos, em Jó 1:8, em Jó 2:3, Deus apresentou Jó e disse: este é um homem que me teme. Dirá Deus o mesmo de mim? Dirá Deus o mesmo a seu respeito? Isaías pergunta: quem entre vós é aquele que teme o Senhor? Oremos. Deus de amor, ensina-nos a temer-te. Ensina-nos a temer-te, Deus de amor. Ensina-nos, Senhor Deus, a andar e viver no temor do Senhor. E obrigado porque a Tua palavra nos orienta e o Teu Espírito nos capacita. Ensina-nos, Pai Celestial, a andar e viver no temor do Senhor, e fruirmos todas estas bênçãos, e Te honrarmos com todo o nosso viver, e Te agradarmos em todas as nossas ações. Naquilo que temos pecado contra Ti, perdoa-nos, Deus. Dá-nos graça, mais uma vez suplicamos, pois a Tua palavra é convencedora. Perdoa-nos dos nossos pecados. Dá-nos graça para andar e viver no temor do Senhor. Obrigado por esse culto da manhã, e agora, Deus, que as classes da escola dominical vão se reunir, que seja da Tua vontade ainda mais nos favorecer e abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus. Amém.